Muito bem, vamos agora, 10 horas, continuar com as nossas apresentações. Essa próxima palestra chama-se O Fator Humano como Diferencial Mercadológico e foi produzida pela Estacionamentoria e vai ter a minha apresentação. Eu queria só apresentar aqui a minha... Né? O que a gente está querendo fazer aqui? Mostrar o potencial de atração e retenção de clientes e de receita de uma equipe com um padrão de atendimento premium. Por muito tempo, esse foi um assunto que era quase que um luxo para as empresas e hoje a gente consegue observar quanto ele é importante. Vamos começar rapidamente falando sobre o que é um diferencial mercadológico. Na verdade, esse é um conceito de marketing que tem a ver com uma característica única que o diferencia, que o teu produto, que o teu serviço, que a tua empresa se diferencia dos outros. E na medida que o seu público-alvo percebe e reconhece isso, ele faz, através dessa identificação, a escolha da tua empresa. Tá? Vamos observar, vamos dar alguns exemplos para vocês. Tá? Por exemplo, um local que você queira ir e uma agência de viagem que leva você para lá. Então, ele consegue ter o diferencial mercadológico de ser a única empresa que você... é uma empresa que você consegue, então, fazer essa viagem. Um café onde além de um café saboroso, você ainda tem algumas características como quitutes diferenciados, o restaurante de um chefe estrelado. Então, o fato de ser um restaurante do chefe XYZ faz com que as pessoas procurem esse restaurante. Uma pizzaria com forno a lenha e um ambiente muito gostoso. Na medida em que essa empresa faz a divulgação, a gente tem, então, um diferencial mercadológico. Para simplificar ainda mais, eu diria para você o seguinte: quando você responde essa pergunta, por que você compra em determinada loja ou vai sempre a um restaurante, você com certeza está utilizando aquilo que o fornecedor tem como diferencial e te agrada. Tá? Aqui cabe uma observação muito importante, que é, quando a gente começa a estudar na área de marketing diferenciais mercadológicos, o que a gente observa é que o preço, embora apareça, ele não é o fator determinante da escolha do nosso fornecedor. É ou um ambiente gostoso, ou um produto diferenciado, ou uma característica que esse produto tem que nos ajuda. E aí a gente pode separar, então, dois tipos de segmento que vão ser importantes a gente observar. O segmento de serviço e o segmento de produtos e atendimento. Vamos lá. O que é importante a gente observar aqui é que, quando a gente está falando de produto, são as características desse produto que geram os grandes diferenciais. Uma determinada capacidade de armazenamento de um computador, a qualidade de cor de uma televisão, o serviço de entrega rápido. Então, você tem aí dois grandes fatores para a busca de diferenciais: característica de produto e o padrão de atendimento. Ou seja, às vezes essa combinação fazem do teu produto ser o escolhido dentro daquilo que a empresa oferece. Quando a gente está falando da área de serviço, de prestação de serviço, aí o que a gente observa é padrão de atendimento dado pela tua equipe e o ambiente são os dois grandes fatores que geram diferencial mercadológico. Vamos pensar no ambiente de um estacionamento bem iluminado, limpo, sinalizado de forma adequada, né? E um padrão de atendimento bom, ou seja, você chega, é recebido por uma equipe preparada que está ali para te dar um atendimento acima até do que você espera. Esta combinação vai gerar um componente de escolha, vai interferir no componente de escolha do seu cliente. Vamos nos fixar um pouquinho no que diz respeito à prestação de serviço, que é o grande segmento em que os estacionamentos estão incluídos. Uma primeira percepção que a gente tem é: ambiente são diferenciais mercadológicos facilmente copiáveis.
Ou seja, na medida em que você observa, se você entrar hoje no estacionamento do shopping, você tem dificuldade até de identificar, de separar o shopping Y do shopping Z, porque todos eles estão muito bem iluminados, estão bem limpos, estão bem pintados, o chão está sempre impecável. Então, o que as empresas já perceberam? Que isso é uma característica que quase todo mundo tem. Quanto a padrão de atendimento, aí a gente já tem uma dificuldade maior de copiar. Isso eu vou voltar, eu vou falar um pouquinho mais lá para frente para vocês. O que eu quero mostrar para vocês aqui é, na medida em que você tem um diferencial que foi copiado, ou seja, você fez um diferencial, as empresas percebem esse diferencial, ele deixa de ser uma característica que o diferencia dos demais para ser uma característica comum a todos eles. Tá? E é interessante que, às vezes, a gente se apega a diferenciais, mesmo quando eles deixam de ser dessa forma. Eu me lembro de algum tempo, há vários anos atrás, em São Paulo, uma primeira rádio FM começou a fazer um serviço de helicóptero para comunicação com o trânsito, né? Vocês sabem que aqui em São Paulo o trânsito é caótico. Então, dar dicas sobre isso foi uma sacada que uma equipe de uma rádio teve aqui em São Paulo. Na medida que as outras rádios começaram a perceber a vantagem desse serviço, todos começaram a fazer exatamente a mesma coisa. Tanto é hoje que nós temos nas grandes rádios aqui em São Paulo e nas grandes cidades, com certeza, né, um serviço de helicóptero fazendo o acompanhamento do trânsito. Deixou de ser um diferencial para ser alguma coisa que todos nós prestamos. E as rádios começam a procurar, então, novas formas. Eu acho que aqui vale um comparativo de uma lição que o Bill Gates nos deixa. Né? Quando na Microsoft ele perguntava por que era tão difícil as outras empresas acompanharem a evolução da Microsoft, ele jogava exatamente essa frase. Eu obsoleto nos meus produtos antes que a concorrência o faça. Não é à toa que a gente está aí, por exemplo, no Windows 10 e tiveram muito mais do que 10 Windows, porque ele teve, no meio do caminho, uma série de outras. Então, eu gosto dessa frase e eu faço uma adaptação para o processo de diferencial mercadológico, que é essa. Eu atualizo meus diferenciais antes que a concorrência me copie. Tá? Isso é importante porque, se eu quero ser diferente, se eu quero trazer para os meus clientes um fator que faça com que ele me escolha, independente de outros concorrentes que existam na região, eu preciso sempre estar olhando para isso. E aí eu quero mostrar para vocês algumas preocupações que vocês, enquanto empresas de estacionamento, devem ter em relação aos seus diferenciais. O primeiro deles é dedicar continuamente. Não existe um diferencial que vai ser eterno ou que vai ter a mesma força que teve no seu lançamento. Então, sempre está olhando, sempre está buscando, observando o que está acontecendo, é fundamental para você se manter diferente dos teus concorrentes. Tá? Um grande componente que ajuda muito a gente a identificar os nossos diferenciais é entender por que os nossos clientes utilizam os nossos serviços. E aqui vale um cuidado especial, porque normalmente quando a gente fala, principalmente no segmento do estacionamento, a resposta mais simples é porque ele quer um lugar para estacionar o seu veículo. Na verdade, o que a gente percebe é que cada vez mais este não é o principal motivo, ou este não é o único motivo que as pessoas têm em relação à utilização de um estacionamento. Ele quer muito mais que isso. Ele quer segurança, ele quer o conforto da proximidade, ele quer um serviço bem prestado, ele quer uma série de outros componentes que, se você entender, você consegue, através principalmente da sua equipe, provocar e gerar esse diferencial, fazendo com que ele escolha o teu estacionamento. Trocar.
E eu já jogaria aqui criar novos, ou seja, é muito importante você estar observando, testando e buscando novos diferenciais, né? Aquilo que era um diferencial a questão de um mês atrás, será que tem a mesma força que tem hoje? Quais serão os diferenciais que os nossos clientes usarão na medida que essa pandemia diminuir o seu impacto e as pessoas voltarem à vida normal, no sentido de buscar, de novo, uma vida social mais intensa, uma vida mais exterior das nossas casas? Então, eu diria para vocês, este é o momento de prestar muita atenção ao nosso cliente. Um dos componentes, lógico, e aqui eu vou falar o óbvio, mas eu acho que é muito importante para a gente evitar, né? Que é, eu preciso ter certeza que o meu cliente enxerga o que eu estou fazendo de diferente, né? Eu preciso que ele veja com os olhos de um consumidor atento aquilo que eu estou fazendo diferente. E daí vem um reforço que a gente faz de o fator humano ser um diferencial mercadológico que vai fazer a grande diferença. E eu vou, daqui a pouquinho, explicar para vocês por que eu entendo que esse fator humano é um dos principais elementos para a gente entender, para a gente olhar e se preocupar com esse componente. Tá? Eu diria para vocês, vou dar aqui alguns motivos de por que o fator humano é um dos principais diferenciais mercadológicos que nós podemos ter na nossa área. O primeiro deles é dar o mesmo trabalho, ou seja, se a minha equipe faz um serviço simplesmente burocrático, de atender o cliente dentro dos padrões dos procedimentos que eu tenho na emissão do ticket, na entrega desse ticket, mas sem uma preocupação de estabelecer uma relação mais humana com esse meu cliente, eu estou pagando o mesmo preço, eu estou fazendo o mesmo serviço. Então, esse é um principal componente que a gente entende que é muito importante que você observar. Prestar um atendimento burocrático ou um atendimento premium, no final, dá o mesmo trabalho. Quando eu tenho uma equipe preparada para atender o meu cliente de uma forma diferenciada, a gente observa que esse é uma situação difícil de copiar. Ou seja, é fácil eu pintar um piso, é fácil eu melhorar a sinalização do meu estacionamento à medida em que outras empresas ao meu redor faz isso. Agora, criar uma equipe com padrão de atendimento premium e, principalmente, com padrão de atendimento sempre renovado, sempre buscando essa melhora, é mais difícil. Tanto é que a gente destaca com bastante visualização fornecedores que fazem esse tipo de atendimento. Tá? Um outro componente que me chama a atenção quando a gente usa a nossa equipe como fator de diferencial mercadológico é que as pessoas são resilientes. Elas têm a capacidade de observar a atitude dela e o impacto que essa atitude tem junto aos clientes e como ele pode melhorar isso. Então, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de gerar novos padrões de relacionamento, principalmente quando orientadas para seja sempre um diferencial para o nosso cliente, é comum nas equipes. Ou seja, eu não preciso gerar um novo diferencial. Ele mesmo, a equipe, gera esse novo diferencial à medida em que ela aprimora a sua capacidade de entrega, que melhora a sua capacidade de acompanhar esse cliente. Um outro componente muito interessante, quando a gente olha a nossa equipe como diferencial mercadológico, é que ela tem essa capacidade de se autodesenvolver. Ou seja, ela tem a capacidade de aprender por si só, de aprender através de atitudes dos seus parceiros e da busca da liderança no sentido de sempre estar perto e apoiar
esse trabalho da equipe. Então, ela mesmo se autodesenvolve, ou seja, ela gera, ela não permite que o processo seja inercial. Ela sempre vai estar, na medida em que ela percebe o valor disso, a sua valorização enquanto forma de atendimento do cliente, ela começa de forma orgulhosa a ser mais voltada para o bom atendimento. A alternativa de não ser uma equipe de alta performance é uma outra coisa que vocês devem se preocupar, porque na medida em que eu não cobro um processo de alta performance, eu estou automaticamente solicitando ou pedindo para a minha equipe não ser de alta performance, de ser uma equipe padrão, de ser uma equipe normal. Ele vai entender esta minha solicitação através do meu silêncio, através da minha dificuldade de gerar essa mentalidade de alto padrão e vai trabalhar dentro daquilo que você está esperando por ela, que é uma equipe padrão, uma equipe sem brilho. Tá? Então, essa alternativa, esse é um outro ponto importante aqui. Aí, juntando esse autodesenvolvimento e a capacidade de resiliência, vem o poder criativo das pessoas. Ou seja, invariavelmente, todos nós somos seres criativos. O que nos cabe é utilizar ou não esse nível de criatividade que está presente em nós. Então, o que eu percebo é, na hora que você está numa empresa em que ela valoriza o teu poder de atendimento dos nossos clientes, dentro de uma estrutura de bom atendimento, de ótimo atendimento, de premium atendimento, ele vai começar a observar a realidade dele ao redor e vai fazer, a partir daí, uma busca de novas formas de atender bem a esse cliente. Então, aí a gente tem uma característica interessante que é, quando estimuladas para um atendimento premium, as equipes tendem a buscar essa característica de uma forma mais forte e utilizar da sua criatividade, da sua capacidade de bem atender as pessoas para que elas possam, então, serem reconhecidas como uma equipe de alto padrão. Então, a criatividade, a partir do processo de que a organização estimula, busca, recompensa, valoriza um atendimento premium, é a maior capacidade de participação, de criatividade e, eu diria, até do comprometimento de um padrão de atendimento melhor para os nossos clientes. Tá? Ela é a nossa equipe tem essa capacidade de se adaptar, ou seja, ela reconhece diferenças entre os clientes, ela sabe o que o senhor João, que chega aqui para uma determinada situação, quer, precisa, gosta de ser tratado e trata esse seu João de uma forma melhor e mais pessoal. O que acontece também quando outros clientes vêm. Então, com o tempo, a gente começa a observar que ele começa a estabelecer um padrão de atendimento premium customizado, localizado, identificado com cada cliente. E isso é facilmente observável nas equipes quando elas começam a tratar os seus clientes pelo nome do cliente. Ou seja, ele já estabeleceu uma relação pessoal, ele já restabeleceu uma relação de comprometimento com o conforto, com a comodidade, com o bem-estar desse cliente, e ele utiliza isso de uma forma adaptada. Ou seja, ele começa a ter uma atitude customizada, adaptada para cada cliente que, na medida do tempo, vem nos visitando. Nós temos, como vocês viram aí no nosso intervalo, um programa de aperfeiçoamento para equipes que trabalham em ambiente clínico hospitalar. E é interessante que, quando a gente acompanha essas equipes, a gente observa que tem aquele cliente que vai no hospital, logicamente não é uma visita agradável, mas ele está fazendo um tratamento diferenciado, ele está constantemente lá.
E a gente percebe a importância do carinho e da atenção que, quando essa pessoa chega no hospital, é tratado por uma equipe que tem essa característica premium de atendimento. Então, ele transforma, ele é um dos motivos se não de alegria, né? Porque a alegria aí não existe, mas de, puxa, que legal, estou sendo bem recebido, estou sendo... esse momento, que é um momento de estresse para mim, está sendo aliviado por essa capacidade desta pessoa em me reconhecer, em me chamar pelo nome, em me tratar de uma forma diferenciada. E isso faz com que, ao fazer esse tipo de tratamento, ele está valorizando a marca pela qual ele trabalha. E, finalmente, uma noção bem prática que tem a ver com o dar o mesmo trabalho que eu já comentei lá em cima, que é a tua equipe já está paga, companheiro. Ela já está sendo remunerada e ela está fazendo ou não esse trabalho. Então, a grande diferença entre uma equipe que, além de ter um padrão operacional claramente identificado e que ajuda e favorece uma estrutura de bom atendimento, ainda dá um atendimento diferenciado, o preço é igual. Aonde você principalmente ganha aqui? Na capacidade de criar um relacionamento positivo com o seu cliente, na capacidade da tua equipe de fidelizar e de transformar aquele cliente esporádico num cliente que tenha mais desejo ou que queira procurar o seu estacionamento. E, na medida que ele é atendido assim numa determinada operação tua, ele consegue transferir isso para a sua marca. Então, em outra situação em que ele está indo para outro lugar e ele observa que entre as ofertas de estacionamento existe uma que é exatamente a sua e que você conseguiu estabelecer esse padrão de atendimento, ele vai fazer a escolha por você. Então, vejam a força e o poder que tem o componente humano, o que tem a tua equipe com essa escolha do nosso cliente. Por muito tempo, a gente ouviu que a escolha do estacionamento, fundamentalmente, era aquela de ser a mais próxima do meu local de visita. E o que a gente está começando a perceber agora, ou já percebeu, e as pessoas e as empresas estão buscando isso, existem outros fatores que interferem com isso. E a gente percebe claramente que, em muitas situações, a escolha de um estacionamento que talvez não seja o mais próximo também é possível de acontecer na medida em que ele recebe um tratamento diferenciado para ele. Okay? Então, esses aqui eu acho que explica de uma maneira muito clara, pelo menos a gente observa no dia a dia, a gente visita muito estacionamento, a gente visita muitas operações e a gente percebe como esse componente, fator humano, minha equipe bem preparada, é diferenciado. Gostaria de fazer agora, bater um papinho com vocês, de como eu dar um padrão premium para a sua equipe e, principalmente, como mantê-lo. Esse aqui são algumas situações que permitem que você consiga melhorar o atendimento do seu cliente. Eu diria que, assim como a Camila comentou na sua palestra, de que existe uma atividade meio que você pode delegar, esta é uma atividade que eu classificaria como estratégica. Quanto tempo você está se dedicando para que a sua equipe tenha realmente esse atendimento premium? O que você está fazendo, tá, dentro do que você oferece para a tua equipe para que ela tenha esse atendimento premium? Uma das considerações que a gente claramente percebe no mercado equipes de atendimento premium não são equipes que se auto-acontece. Não é porque você contratou uma pessoa que tem uma preocupação de dar um bom atendimento que ele vai usar esse atendimento no seu dia a dia. Equipes de autoatendimento são equipes criadas, são equipes produzidas e a manutenção desse padrão
depende da tua atenção. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente nas coisas que identificam uma equipe premium. Tá? Primeira dica que nós damos para você buscar esse padrão é: crie um mantra. O que significa isso? Quando você observa as principais lideranças do mundo, você percebe que ele tem uma mensagem muito forte que ele sempre está repetindo, né? Nós vimos isso, né? Temos vários exemplos. Se você abrir qualquer bibliografia de um grande líder, você vai ver que ele tinha um mantra em que ele se fixava e que ele valorizava e que ele buscava. Então, esse é uma primeira dica. Você precisa ter dentro da tua organização um mantra que toda vez que você puder estar em contato com algum membro da sua equipe, você repita para ele. Então, é aquela história de, olha, atendimento de qualidade é uma coisa fundamental para a saúde da nossa empresa. Então, ele está ouvindo aquilo toda hora. Ele está ouvindo daquilo de pessoas que têm a responsabilidade de tocar o seu dia a dia. Então, criar esse mantra e, sempre que possível, estar batendo na cabeça das pessoas é fundamental. O segundo é: converse com os seus clientes. Esse é fundamental, né? Eu acho que o grande exemplo que a gente tem aqui é do comandante Rolim, que recebia os seus passageiros ou na entrada ou na saída dos voos. E a gente sabe, pelas histórias de quem trabalhou na TAM, né, e hoje na Latam, e quem leu a bibliografia do comandante Rolim, que ele fazia isso de uma forma obsessiva. Ele sempre que podia estava conversando com alguém. Ele sempre que podia estava observando, né? Porque na medida em que eu estou conversando com o meu cliente, eu tenho a capacidade de observar o que está acontecendo com a minha equipe. Ele estava observando e percebendo as atitudes e reações com os clientes. Então, na medida em que eu saio da minha central e vou para uma operação, invista tempo em observar como é que é a dinâmica da tua equipe. Converse com os seus clientes. Observe a reação deles. Se você tem lá no teu saque o converse com o presidente ou reclame aqui, vá lá, ouça, veja e participe disso. Faça disso um momento de parar de olhar internamente e levar o meu olhar para o exterior, para as pessoas que estão usando o meu serviço. É impressionante a capacidade de quando eu faço isso de forma sistemática, é impressionante a capacidade de eu enxergar novos diferenciais, de eu enxergar possibilidades e oportunidades que eu não estava vendo, de enxergar necessidade de treinamento que a minha equipe tem. Então, converse com os seus clientes sistematicamente. Treinamento constante. Eu acho interessante, às vezes, as empresas fazerem um treinamento por ano e achar que, com isso, as equipes deles são equipes premium. Vocês têm que buscar alternativas de tal maneira que viabilize treinamentos constantes com a tua equipe, em que o mantra vai ser repetido, em que novas técnicas vão ser apresentadas, em que você vai conseguir, desta forma, buscar e implementar novas maneiras de atender os seus clientes. Então, busque. Hoje existem facilidades no nível de treinamento que permitem que você faça isso. Tá? Então, treinamento constante. Liderança alinhada. Eu não tenho dúvida, e eu falo isso com uma convicção muito grande, não existe técnica de treinamento mais eficiente que aquela que a gente conhece pelo termo modelagem. O que significa essa técnica? O que o meu chefe faz me orienta e me diz o que eu devo fazer. Ele chegou aonde eu quero, portanto, eu vou fazer o que ele faz hoje. Então, uma liderança que transpira
bom atendimento, que se preocupa com isso, que conversa com a equipe a esse respeito e que mostra esse padrão de alinhamento, tem um poder de convencimento que, às vezes, é muito maior do que um programa de treinamento, do que um bom curso. Tá? Então, esta combinação de mantra, conversar com clientes e, de alguma forma, treinar constantemente a minha equipe e garantir que a minha liderança está alinhada com esse objetivo é um dos fatores que vai fazer com que a tua equipe adquira esse padrão prêmio. Compartilhamento de boas práticas. É muito comum grandes ações de atendimento serem geradas diretamente pela equipe. Uma pessoa mais preocupada, uma pessoa mais atenciosa e que gera uma forma de trabalhar inovadora dentro do nosso modus operandi, da nossa forma de trabalhar. Então, estimule, premie, valorize todas as práticas que vierem da sua equipe. Vamos lembrar de um ditado que eu gosto muito, que é: normalmente, as boas práticas, as melhores soluções, vêm das pessoas que estão com o umbigo no balcão. Ou seja, é aquele cara que está todo dia conversando com o meu cliente, observando as atitudes das pessoas, vendo como é que eu atendo, é que vão gerar essas melhores possibilidades. Então, achar um método, achar um meio de que você consiga enxergar essas práticas que estão sendo comprovadamente valorizadas no dia a dia, você consegue transformar isso em novos padrões, em novas maneiras. E, de novo, você está estimulando o teu padrão premium, gerando um bom trabalho nesse sentido. E, finalmente, que é quase um resumo de todas essas práticas, é o acompanhe. Ou seja, esteja presente. As pessoas valorizam, percebem a tua preocupação no que diz respeito à atenção que você dá para eles. Então, o seu acompanhamento, o seu estar próximo da equipe é fundamental. Vamos lembrar que um bom líder não é necessariamente aquele que faz uma operação bem feita, mas aquele que tem certeza que a sua equipe faz essa operação muito melhor do que ele e de forma multiplicada, porque enquanto ele é um, a equipe dele é mais que um. Então, esse processo todo, se vocês observarem, o que nós mostramos aqui não são grandes investimentos, não são grandes ações, mas são aquelas ações que, se estiverem no seu cotidiano, permitem que você crie uma equipe padrão para que ela possa mostrar isso para os seus clientes e, a partir daí, você possa desenvolver a sua competência, a sua capacidade de entregar mais. Eu gostaria de, no final, já indo aqui para os finalmente, deixar uma frase que uma vez eu ouvi de um grande líder, de um grande chefe que eu tive, e que ele dizia o seguinte: a sua maior qualidade não está em fazer o que você fazia antes muito bem feito, mas fazer melhor com o que você aprendeu fazendo antes muito bem feito. Então, o que eu diria para vocês é: o sucesso da sua organização não está no passado, mas e sim no aprendizado que você teve no passado e no olhar renovado e no fazer renovado que você tem a partir daí. Meu nome é Aurélio Campos, eu sou um dos diretores da Estacionamentoria. Fernando, agora eu estou aqui como animador, voltei aqui ao meu papel de animador. Você quer fazer alguns comentários? Lembro que o teu microfone está desligado. Eu acrescentaria, Aurélio, que isso tudo que você falou vale também para os terceirizados.
Muita gente Perfeito. fala, não, mas é que essa equipe é terceirizada, quer dizer, hoje, quem fica na ponta lá do cliente, em muitos empreendimentos, são terceirizados. Então, você tem que ter essa preocupação de acompanhar também terceirizados. Então, fica aqui um questionamento. Você acompanha o treinamento e a operação dos terceirizados? Você sabe se eles estão fazendo boas práticas, se as lideranças estão alinhadas? Infelizmente, muitos vão responder que não, porque eles simplesmente entendem que a minha operação é terceirizada. E, às vezes, essa operação terceirizada não tem um atendimento prêmio. E o cliente, a imagem do cliente, muitas vezes, não é com relação a essa empresa terceirizada. A imagem negativa, muitas vezes, fica com o empreendimento. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o que você for fazer tem que acompanhar a operação e tem que ser feito por especialista. Eu vou dar 2 exemplos, tomando o tempo, de ambiente e de atendimento. Num shopping, há muito tempo atrás, numa tacada só, foi feito piso epóxi, sistema de vaga e iluminação. Tá? Só que o piso epóxi foi precedido de uma revisão viária para facilitar a circulação do cliente. Então, quando a garagem de um shopping que tinha mais de 20 anos foi repintada, foi feito todo um estudo para que melhorasse a operação para o cliente. Foi instalado o sistema de vaga, então o cliente foi surpreendido com inovações que fazia. Em poucos meses, esse investimento foi pago. Tá? Isso virou... não era mais inovação, os outros shoppings começaram a copiar, é o que você falou, você, em ambiente, você tem inovação até o outro te copiar. Então, mês que vem, né? Algum tempo depois, um conhecido do segmento de shopping também me chamou para conversar. Você está em São Paulo? Eu fui no shopping. Diferente do que eu tinha feito, a minha orientação para ele, sugestão, era que não fizesse aquela pintura. Por quê? Foi feito sem uma adequação do projeto, sem acompanhamento da operação. Em São Paulo, nos últimos anos, cresceu muito carros maiores, SUV. Então, esse cara ia repintar tudo, mantendo as larguras das vagas estreitas. E se você ficasse 1 hora no estacionamento observando a operação, você ia ver que o cara, para sair do carro, se for gordinho como eu, batia a porta do lado. Então, ele ia gastar o dinheiro, repintar as vagas, sem ter avaliado bem o projeto, sem ter adequado o projeto às novas condições de operação. Provavelmente, mas eu peguei a mesma empresa que pintou, mas a empresa que pinta, ela vai pintar do tamanho que você quiser, da forma que você quiser, ela não está acompanhando a operação. Então, primeiro, acompanhar a operação de terceirizado é a minha sugestão. Segundo, o que você for fazer, seja de atendimento, seja de ambiente, que seja precedido do estudo e, preferencialmente, por especialista, ok? Botou umbigo lá na operação, como você falou. Verdade, Fernando. Você tem aí dois pontos interessantes. Reforçando, é muito comum, às vezes, a gente observar as pessoas, quando negocia com terceiro, está preocupado com o custo e não com a qualidade de entrega desse terceiro. Então, eu acho que o que você falou aí é muito pertinente. Muito bom. Como eu não posso me autoagradecer, eu gostaria de qualquer forma, de deixar aqui o meu muito obrigado pela atenção de vocês e agora chamar o nosso patrocinador, que foi a FBB Seguradoras e a Tóquio Marine. Tá? Eles vão bater um papo com vocês agora, nesses próximos 15 minutos. Muito obrigado, espero que tenha sido de proveito para vocês. Bom dia. Bom dia.
Meu nome é Alexandro Priuli, eu sou da área comercial da Tóquio Marine. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham gostado do evento, que está sendo de muito alto nível. Eu acho que essas iniciativas nesse mundo digital são muito importantes para poder trazer novas soluções para todos os nossos parceiros. Bom dia, meu nome é Paulo Bozizio, da FBB Corretora de Seguros. Inicialmente queria parabenizar em nome do Wellington, Aurélio, Fernando, a organização desse excelente evento, que estamos apoiando, participando juntamente com nossos parceiros da Tóquio Marine, que no momento estão sendo representados pelo Alexandre Priuli, da área comercial, e o Marco Espinosa, que irá se apresentar da área de seguro de vidas. Nós, da FBB Corretora de Seguros, novamente reafirmamos o compromisso da necessidade de estarmos sempre nos envolvendo e participando junto com os players de mercado do seguro de estacionamento, dos mercados de parque em geral, onde estamos sempre querendo desenvolver, principalmente nesse momento, de se fortalecer cada vez mais. E durante o evento, durante esse momento, a gente vai falar um pouco mais. Marco, pode se apresentar aí. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Está representando a área de seguros de vida da Tóquio Marine. Obrigado ao Wellington por toda a organização, pelo Paulo, que é nosso parceiro da FBB. Eu vou falar um pouco hoje de benefícios para vocês, tá? Vou compartilhar a tela. Eu acho que, Marco, desculpa te interromper. Pois não. Antes de compartilhar e a gente falar especificamente de seguro de vida, eu vou passar a bola para o Priuli para ele apresentar para os nossos amigos espectadores aqui um pouco da Tóquio Marine, tá? A Tóquio Marine hoje é a seguradora parceira também da FBB na área de seguro de estacionamentos. Nós da FBB Corretora de Seguros e a Tóquio estaremos juntos com a equipe da estacionamenteria no evento até quinta-feira. Iremos apresentar algumas novidades, tanto hoje, agora, quanto amanhã, no mesmo horário, e na quinta-feira. E às 10 horas da manhã, na quinta, teremos uma palestra de gerenciamento de risco, onde falaremos especificamente de seguros de estacionamentos logo em seguida, que é o diferencial. Hoje, a FBB e a Tóquio somos líderes no mercado de seguros de estacionamento no Brasil. Iremos mostrar esses diferenciais, especificamente na quinta-feira, de seguro de estacionamento, mas antes, hoje e amanhã, vamos apresentar soluções para os nossos clientes e amigos de proprietários, gerentes, de administradores de estacionamentos. Então, agora, Priuli, fala um pouquinho da Tóquio aqui no Brasil, o que está revolucionando o nosso mercado. Só queria dar um breve histórico da Tóquio, né? A Tóquio é uma das companhias de seguros mais antigas do Japão, existe há 141 anos, é um dos grupos mais globalizados que existe no segmento de seguro, né? Aqui no Brasil nós estamos há 61 anos, é uma história bastante rica e bastante grande. É uma companhia em multiprodutos, né? Hoje nós temos aí mais de 40 produtos na nossa carteira para atender os nossos parceiros e clientes de forma geral. Então, é uma companhia bastante completa e que traz produtos de qualidade e produtos e serviços que ajudam aí os nossos clientes no dia a dia, tá? A companhia vem investindo em tecnologia, em novos produtos, em novas formas de relacionamento, né? Desde 2011, a gente cresce acima da média de mercado, como vocês podem verificar nesses slides. Mesmo da pandemia em 2020, a companhia continua crescendo acima de 2 dígitos, enquanto o mercado cresce em 3,6. Isso muito apoiado pelos nossos corretores de seguros e pelos clientes, que têm confiança nos nossos produtos, no nosso atendimento, nos nossos serviços. Então, assim, é uma história bastante rica, tá? A Tóquio Marine é uma das maiores seguradoras do Brasil e vem mostrando aí, ao longo desse tempo, no investimento a corretores e clientes, que é o nosso grande sucesso, né? O nosso presidente, ele fala que a gente investe em 3 Cs, né? Que é no colaborador, no cliente e no corretor. Eu acho que esses 3 Cs aí é que faz com que a nossa história seja tão bonita. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Paulo, que ele vai falar um pouquinho dessa importante parceira que nós temos, que é a FBB Corretora, no segmento de estacionamentos. Perfeito. Obrigado, Priuli. Sobre a história da FBB, o vídeo que o Hélio estava rodando mostra um pouco a nossa história, a fundação desde 1990 pelo senhor Flávio Bozizio, até no nosso site, no YouTube, FBB Seguros, tem toda a nossa história. Amanhã a gente também fala mais um pouquinho.
é que como o tempo agora já está curto, a gente vai dar uma corrida aqui para falar um pouquinho do seguro de vida. Marcão, eu queria saber de você, qual que é a vantagem para a empresa, que a gente está falando tanto de colaboradores hoje, esse dia é o fator humano, qual que é a vantagem dela, qual que é a necessidade, inclusive, de adquirir um produto de vida para os seus colaboradores? O que isso vai agregar na hora de uma contratação, na hora de no momento de uma necessidade? Quais as principais coberturas? Eu vou já dar uma compilada aqui para você já responder para a empresa, quais são essas vantagens, as coberturas, o que ela pode fornecer para o colaborador, para a família do colaborador e para a própria empresa, né? Que sabemos bem que isso retorna para a própria empresa. Tem convenções coletivas, o nosso sindicato, no momento, o Sindicato do Rio Grande do Sul, Sindeparc também, que é o que está patrocinando o evento. Então, o que você pode falar um pouquinho para nós aí de seguro de vida para os funcionários? Exato, Paulo. As perguntas bem colocadas, né? O seguro de vida, ele agrega muito à empresa na questão de benefício, né? Tanto para a empresa, para a sua proteção financeira, quanto para a proteção pessoal e familiar aí de seus colaboradores, né? Uma empresa, quando ela adquire um seguro de vida, né, para os seus colaboradores, ela está também diminuindo o seu turnover, né? Que a gente sabe que é complicado também para a questão financeira de uma empresa, um índice de rotatividade de funcionários, né? Ao mesmo tempo, você traz um funcionário com benefício, agrega demais aí no momento da contratação um benefício. O benefício, ele somado a um salário, ele tem um ganho muito maior aí para o seu colaborador. Quanto a coberturas, a gente tem coberturas para a empresa também, como o Paulo colocou, né? Nós temos cobertura de verbas rescisórias, uma cobertura específica, onde a indenização, quando acontece a morte de um colaborador, a indenização é voltada para a empresa, né? Então, a empresa ela recebe um aporte, né, a indenização, para fazer a rescisão em caso de morte de um colaborador. Então, temos benefício para o colaborador, para a sua família e para a empresa. Perfeito. Eu acho que isso mostra a importância, a necessidade. A gente tem inúmeros cases de sucesso em poder colaborar com as empresas. Infelizmente, é um momento difícil, é um momento complicado. A gente passou pela questão de pandemia, tivemos algumas situações, inclusive de Covid, e sempre, até teve um movimento, acho que é importante ressaltar isso, que a pandemia não estaria coberta, me corrija, Marco, e só que a seguradora, encabeçada, uma das líderes era a Tóquio Marine, nesse movimento, junto aos sindicatos, às federações, conseguiu reverter essa situação para poder amparar todas as famílias, seja de colaborador, seja até de, às vezes, planos individuais, que também é uma coisa importante a gente falar da prevenção do próprio empresário que está nos assistindo, a necessidade dele fazer o planejamento, o seguro de vida. Qual que é a vantagem? Vou ter seguro de vida, não quero morrer. É um tabu de falar disso, mas não é. Eu acho que não é só vou morrer, não vou morrer, ninguém é imortal, isso uma hora vai chegar, mas não é essa a questão. A questão é da eventualidade, a questão é daquele momento e o que pode fazer esse seguro de vida, o que ele pode ter de economia para a família, ou às vezes até a gente não fala só em morte, a gente pode falar num acidente, numa invalidez. O que a gente pode falar de planejamento do seguro de vida nesse viés de apoiar o empresário, agora mudando um pouquinho a chave para o seguro individual? O que você tem para me dizer, Marcão? Perfeito, Paulo. Existe um tabu muito grande, né? E a Tóquio Marine vem trabalhando no aculturamento junto aos corretores, né, da população, né, inclusive visando a proteção pessoal, financeira, né, e familiar, né? A questão do tabu do seguro de vida está sendo quebrada aos poucos. A gente tem para os empresários as coberturas em vida, né, como um diagnóstico de câncer, uma doença grave, né? Temos diárias de internação hospitalares, onde o segurado ele vai ter a proteção máxima, né, da sua garantia financeira, ao invés de estar desembolsando quantias, né, que são quantias grandes, ele tem ali um apoio da seguradora no momento complicado, que é no momento de uma internação hospitalar, no momento quando adquire algum diagnóstico de doença grave ou mesmo do câncer masculino ou feminino.
Então, o seguro é um investimento, é a proteção financeira do segurado. E nós temos também assistências, né, e também dão um suporte nesse período de pandemia, que o Paulo colocou muito bem, né? Nós temos o Einstein Conecta, que é uma orientação médica, né, via telemedicina, né, isso via vídeo do notebook ou do seu próprio celular, onde você tem a orientação médica de um médico do Einstein, 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Uma orientação muito importante, emite-se um relatório do atendimento e também pode-se colocar ali um envio de uma receita médica para fazer a compra de algum medicamento, né? Vale lembrar que não é consulta, é uma orientação médica. Então, tendo todas essas, né, todo o amparo, né, em vida do segurado e assistências, temos descontos em medicamentos, né, temos vários tipos de assistência. Nossa assistência funeral ela é internacional, né, então tem um traslado internacional e repatriação de corpo em caso de falecimento do empresário no exterior de $20 mil, que também é um fator que agrega muito. Perfeito. Eu acho que mais uma sementinha do aculturamento que você falou está sendo plantada para as pessoas que estão assistindo. E a gente sabe que o efeito disso é um efeito que nem vai expandir cada vez mais. A gente precisa ter isso, ter essa necessidade de pôr o aculturamento nas pessoas, que não é um gasto, é um investimento, seja para os colaboradores, ou seja especificamente para um proprietário de empresa, um sócio, um administrador, uma vida individual. Acho muito importante. Quem puder nos acompanhar, estamos juntos aí com a Estacionamentoria esses dias, mas também temos aí a nossa rede social, FBB Seguros, você vai achar no Facebook, no Instagram, no site, tem os nossos contatos, onde a gente vai dando essas dicas, vamos falando, temos momentos específicos, junto com temos grupos específicos dos estacionamentos, que a gente trabalha especificamente, produtos voltados para eles, e a gente vai falando mais esses dias, tá? Obrigado pela parceria, Priuli e Espinosa, acho que é o momento da gente dar um abraço aí, boa sorte para quem continua, vamos assistir aí, que o evento está maravilhoso. Aproveitem bastante, né, Paulo? Aproveitem o momento, né? É conteúdo aí na veia, como a gente fala, de alta qualidade. Grande abraço. Obrigado a todos. Tudo de bom, gente. Bom evento. Muito obrigado. Excelente evento. Um prazer imenso, Wellington. Valeu, Wellington. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Só o seguro Tóquio Marine Vida Individual vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que... Preciso de um médico, mas não posso sair de casa. Resolve. E caso eu descubra uma doença grave? Resolve. E se eu precisar de indenização por ficar internado? Resolve. E se eu vier a faltar e quiser que minha família siga tranquila? Resolve. Seguro Tóquio Marine Vida Individual. Pagamento no cartão de crédito e contratação via teleentrevista. Fale com o seu corretor.